Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, 2 de outubro, segunda-feira, estamos iniciando o nosso mês, iniciando a nossa semana. Mês de outubro é o mês das missões, né? Somos convidados nesse mês, todos nós, a entrarmos nessa corrida da evangelização. Quero lançar esse desafio esse mês, você procurar uma missão para fazer parte, para contribuir, ajudar numa paróquia, numa comunidade, ser um verdadeiro missionário, mas também rezar pelas missões que a igreja propõe, né? As santas missões, rezar pelas missões da comunidade Semente do Verbo e tantas comunidades, congregações que desenvolvem as suas missões. Peçamos neste dia um coração de intercessão. Iniciar a nossa semana, peçamos também a graça de já abrir o nosso coração para a palavra de Deus, para o Verbo encarnado no meio de nós. O mês de setembro foi o mês da Bíblia e certamente você se tornou esse fiel, esse apaixonado pela palavra de Deus, que todo dia medita com a Alex Divina. Então não esquece de divulgar o link e, sobretudo, não esquece de ser fiel a esse método de oração que a igreja nos oferece. Hoje também a igreja celebra os Santos Anjos da Guarda. Então é um dia para pedirmos a proteção, a atenção dos Anjos da Guarda para cada um de nós. A primeira leitura de hoje ela é retirada do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e observa a sua voz, e não lhe sejas rebelde. Porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz, e fizeres o que te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os exterminarei. Então a leitura de hoje vai falar de fato dessa graça, já que da intercessão dos anjos, né, sobre cada um de nós, da proteção, e a leitura começa dizendo: Eis que envio um anjo diante de ti para te guardar pelo caminho. Então já no início ali do livro do Êxodo vai falar do anjo que caminha, que deve caminhar conosco. Aí ele vai dizer: respeite a sua presença e observe a sua voz. Não lhe sejas rebelde. Gostei dessa frase. Não lhe sejas rebelde. Peçamos a graça de não sermos almas rebeldes que negam o Senhor, que desobedecem a sua vontade. Não só o Senhor, mas aqueles que nos são dados, nossos responsáveis, nossos pais, nossos mestres. Mas ao contrário, peçamos a graça de entrar numa profunda proteção dos anjos, mas também os anjos que Deus coloca em nossas vidas. Talvez o anjo da tua vida hoje é teu pai, a tua mãe, é teu esposo, são teus filhos, é o teu responsável, o teu pastor. Peçamos a graça nesse dia de entrarmos também na proteção deles. O salmo de hoje é o Salmo 90. Quem habita na proteção do Altíssimo, pernoita à sombra do Shaddai, dizendo ao Senhor, meu abrigo, minha fortaleza, meu Deus em quem confio. É Ele quem te livra do laço do caçador, que se ocupa em destruir. Ele te esconde com as suas penas, sobre suas asas encontras um abrigo. Sua fidelidade é escudo e couraça. Não temerás o terror da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que caminha na treva, nem a epidemia que devasta ao meio-dia. A desgraça jamais te atingirá, e praga nenhuma chegará à tua tenda, pois em teu favor ele ordenou aos seus anjos que te guardem em teus caminhos. Então o Salmo 90 é um salmo muito conhecido, né? Não precisa aqui destrinchar todo ele, mas também vai falar dessa proteção do Altíssimo. Primeiro que é o próprio Deus, mas os anjos também são essa proteção para cada um de nós. E que a leitura vai dizer, né? Devemos confiar no Senhor porque Ele é nosso abrigo, nossa fortaleza, em quem eu confio. É Ele quem livra do laço do caçador, é Ele que esconde sobre as suas asas e nele nós encontramos abrigo. Então é um salmo de confiança, é um salmo que podemos rezar todos os dias pedindo essa graça de proteção do Senhor, de não temer, de nos apoiarmos na própria fidelidade de Deus, que é esse escudo e essa couraça para cada um de nós. E temos a certeza que nem a desgraça, né, nem a maldade jamais atingirá, porque o Senhor é esse que vai à nossa frente, que nos protege, que envia os seus anjos da guarda para cada um de nós. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus. Nessa ocasião, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram:
Quem é o maior no reino dos céus? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que receber uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus. No evangelho de hoje, o Senhor vai colocar diante de nós, diante dos discípulos, o exemplo da criança. Quando ele é questionado quem é o maior no reino dos céus, ele vai dizer, se nós não tivermos um coração pequeno, um coração de criança, não entraremos no reino dos céus. E ontem nós falávamos de Santa Teresinha, que foi essa santa jovem que morreu aos 24 anos, entrou no Carmelo aos 14 anos, e que desejou ter esse coração de criança, ser pequena, né? Ela buscava essa via da pequenez. Não é a via da pequenez, da infantilidade, mas o coração pequeno que se deixa abandonar. E hoje o Evangelho vai nos convidar, né? O Senhor é muito claro. Aquele, portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aquele que recebeu uma criança como esta por causa do meu nome, recebe a mim. Então o próprio Deus se revela também como esse pequeno, essa criança que deseja entrar no meio de nós, deseja entrar em nossa casa, deseja entrar na nossa alma, no nosso coração. Então, neste dia, somos convidados a termos também o coração pequeno. O coração da criança é um coração que nada retém. A criança, ela perdoa facilmente, ela não guarda rancor, ela confia, ela se abandona. E nós precisamos dessas graças nesse dia. Então, que os anjos da guarda também nos ajudem a ter um coração pequeno e um coração de criança. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre este dia, né, em que a igreja celebra os santos anjos da guarda. Cada página da revelação escrita de São Gregório Magno atesta a existência dos anjos. No Novo Testamento, aparece no Evangelho da Infância, na narração das tentações do deserto e da consolação de Jesus Cristo no Getsêmani. São as testemunhas da ressurreição. Assistem à igreja que nasce, ajudam os apóstolos e transmitem a vontade divina. Eles prepararão o juízo final e executarão a sentença, separando os bons dos maus, e formarão uma coroa ao Cristo triunfante. Os anjos são mencionados mais de 300 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Além dessas referências bíblicas, que por si só justificam o culto especial que os cristãos reservam aos anjos, desde os primeiros tempos, é a natureza destes espíritos puros que estimula nossa admiração e nossa devoção. Eles são, antes de tudo, os mediadores das mensagens da verdade divina. Ilumina o espírito com a luz interior da palavra, e são também guardiões das almas dos homens, sugerindo-lhes as diretivas divinas invisíveis, testemunhas dos seus pensamentos mais escondidos e das suas ações boas ou más, claras ou ocultas. Assistem os homens para o bem e para a salvação. Os anjos, dizia, oferecem a Deus as nossas esmolas, reconhecem até os nossos desejos e fazem valer diante de Deus também os nossos pensamentos. Sejamos felizes de ter amigos tão prestativos, intercessores tão fiéis, intérpretes tão caridosos. Fundamentando a verdade de fé sobre a própria afirmação do Redentor, a Igreja nos diz que cada cristão, desde o momento do batismo, é confiado ao seu próprio anjo, que tem a incumbência de guardá-lo, guiá-lo no caminho do bem, inspirando bons sentimentos, proporcionando a livre escolha que tem como meta Deus, supremo bem. Então, cada um de nós no batismo já recebemos o nosso anjo da guarda. Então, nesse dia, peçamos ao anjo da guarda que nos guarde, mas também que interceda por cada um de nós, que caminhe conosco, que nos proteja. Então, neste dia, reza ao teu anjo da guarda, pedindo a ele que seja o teu protetor, o teu guarda e o teu guia. Então, neste início de semana, nesta segunda-feira, tenhamos um belo dia, uma bela semana e que Deus os abençoe.